A tradição milenar não escapou da astúcia dos conspiradores. O livro sagrado dos cristãos está sob suspeita. Todos os livros antigos, religiosos, começaram através de transmissão oral de conhecimento. Com o tempo, com o aparecimento da escrita, eles vieram a ser escritos. Mas existe um dito popular dizendo assim: quem conta um conto, aumenta um ponto. Então a tradição oral, ela vem sendo distorcida, que cada um, quando conta a história, conta do seu jeito, conta da sua interpretação. Então cada livro sagrado que nós vemos aí, que teve essa origem, que existem livros que não têm essa origem, livros que tiveram essa origem bem antiga, bastante antiga, eles são bastante modificados, eles não são os originais. Então cada vez que nós lemos um livro, qualquer livro religioso, nós temos que pensar duas vezes em saber, em distinguir entre o que foi fato real e o que é uma metáfora. O Torá foi escrito em hebraico antigo, começou com Moisés. E já o Torá são os livros, são cinco livros chamados de Pentateuco, também chamados de Pentateuco. São os 5 primeiros livros do Novo Testamento, inclusive adotados pela religião judaica como os livros religiosos dos judeus. Para as religiões cristãs, o Torá faz parte de uma série de livros considerado o Primeiro Testamento. Então todo esse Primeiro Testamento foi escrito em hebraico com algumas exceções. Já o Segundo Testamento, que trata depois da vinda de Jesus Cristo ao planeta Terra, ele foi escrito, na sua maioria, em grego. A origem dos textos hebraicos também foi origem passada por transmissão oral. Tá? Depois, com Moisés é que começou, então, a organizar esses textos e começar a escrever esses textos. O enigma em torno do Filho de Deus faz parte da fé cristã. Os mistérios sobre a vida de Jesus aumentam as hipóteses e principalmente as especulações. Existem alguns evangelhos que saíram da Bíblia, que foram retirados pela igreja, porque eles não atendiam bem ao que a igreja queria transmitir para os seus fiéis. Esses evangelhos são chamados de evangelhos apócrifos. Um grande exemplo do evangelho apócrifo é o livro de Enoque e diversos outros que estão hoje largamente difundidos aí na imprensa, em livros e na própria internet. Existem várias histórias, existem várias teorias, inclusive alguns livros foram retirados da Bíblia. Inclusive existe um livro que é o chamado de livro de Madalena. Esse livro hoje é uma hipótese que está bastante em moda, que é o que diz que Cristo casou com Maria Madalena e que tiveram uns filhos, e essa linhagem seria a linhagem do Santo Grau. Tá? Então, esse livro de Maria Madalena é um evangelho apócrifo. E existem nesses evangelhos apócrifos diversas referências ao relacionamento estreito, bastante estreito, que Jesus Cristo tinha com Maria Madalena. Os teóricos da conspiração enxergam uma forte hipótese por trás da palavra de Deus. Nós temos que ter muito cuidado ao falar de fé. Fé é uma coisa muito delicada e as pessoas utilizam a sua fé como sustentáculo, como forma de viver, como direção de vida. Então, eu seria muito irresponsável por criticar qualquer fé de qualquer pessoa. O que eu posso dizer aqui é o meu pensamento no momento como estudioso. Nós devemos olhar a Bíblia como um livro que tem metáforas, um livro que tem alegorias, e não como um livro que diz a história de como o mundo aconteceu. Temos que tomar esse cuidado. Agora, as pessoas que têm fé e olha a Bíblia e diz que esse livro é um livro que conta a extrema verdade, eu respeito absolutamente. Elas marcaram presença em toda a história da humanidade. Envoltas em mistério e obscuridade, as sociedades secretas sobrevivem ao tempo. Ordem Rosa Cruz. Não é a cruz, senão
de uma rosa que vai substituir a cruz. Então voltamos a dizer algo parecido. É uma seita secreta, oculta, com Helena Blavatsky e outros grandes líderes que não sabiam onde tinham a mão direita, não tinham cultura nenhuma, mas tinham ódio e tal, e depois mentiam. Helena Blavatsky, que é a fundadora, depois a Nivesan, a codificou, chegavam a dizer: vamos enganar o povo, que isso é bom. Elas instigam a imaginação e aguçam a curiosidade de qualquer um. Os mais céticos negam sua existência, mas há quem acredite piamente em sua veracidade. A eterna luta entre as forças do bem e do mal. As teorias ganham força. Revolução ou apocalipse. Ciência e fé. Crença e razão. Dois polos em guerra constante. Uma batalha milenar que está longe do fim. Os Illuminati, o principal mote da criação dos Illuminati foi porque Adam Weishaupt, que foi o criador dessa sociedade, ele era uma pessoa que acreditava muito na ciência e achava que a religião obliterava o pensamento das pessoas. Então ele criou uma sociedade e juntou diversos gênios, diversas pessoas bastante iluminadas na época, e fez essa sociedade com o intuito praticamente de combater esse controle dos corações e mentes que a igreja mantinha naquela época. Os efeitos dessa luta pelo poder são evidentes. De um lado a igreja, do outro lado a filosofia dos Illuminati. Em pauta, o futuro da humanidade. As sociedades secretas que eu digo para o bem, elas são principalmente propagadoras de livre pensamento. E um livre pensador, é muito difícil um livre pensador ser religioso. Normalmente as religiões, elas direcionam o pensamento das pessoas para alguma área, sendo essa área certa ou errada, mas não era essa a teoria de Adam Weishaupt. Existem hoje religiões mais modernas que usam a fé através do aprendizado, a fé através do raciocínio. Tá? Diversas religiões mais modernas têm já esse mote, tá? Porque a humanidade está evoluindo. Então todo mundo tem que seguir essa evolução. Sinais dos tempos. As evidências podem não provar nada, mas a existência dos Illuminati talvez seja o sintoma da verdade. Nenhum símbolo de qualquer sociedade secreta tem relação com o demônio. O demônio foi uma invenção da Igreja Católica. São símbolos que têm diversos significados, menos significado com o demônio. As igrejas demonizaram esses símbolos como uma forma de expurgar essas ordens secretas. 666 é um número designado na Bíblia como o número do anticristo. E aí eu posso contar para vocês milhares de teorias sobre esse número 666. A própria numerologia fala de diversas coisas. Né? Que o Apocalipse diz que 666 é o número do anticristo. O 666 na Kabbalah, ou na Cabala judaica, significa Nero, ou aquele imperador que matou milhões de pessoas por serem cristãs, até que incendiou Roma, porque estava cheia de cristãos. Então de aí se tomou o nome, por São João e por outros, de Anticristo 666, a partir de Nero. Mas já vieram muitos anticristos, está cheio o mundo de anticristos. Não vai chegar um anticristo especial. Rituais satânicos, profecias malignas, símbolos demoníacos, notas isoladas de uma sinfonia assustadora. O plano era um só: instaurar o inferno na Terra. Os Templários foi uma ordem de cavalaria, eles não eram uma sociedade secreta. Eles foram constituídos durante as cruzadas, depois da tomada de Jerusalém, e foi sendo chamada a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, por eles terem sido constituídos
dentro do que hoje são as ruínas do Templo de Salomão. Os templários adotavam um símbolo, eles estudavam esse símbolo, que é o símbolo chamado Baphomet, ou o bode de Mendes, que é um bode que tem diversas características na sua constituição, como seios e algumas outras inscrições herméticas dentro desse símbolo. A origem desse símbolo ela é desconhecida. Existem muitas especulações, mas uma coisa eu posso dizer, o Baphomet ele era um símbolo de sabedoria, ele era um símbolo de fertilidade, tudo menos o demônio. A Igreja Católica, numa forma de excomungar os templários e dizer que os templários eram uma ordem considerada anticristo, uma ordem contra Cristo, uma ordem contra a Igreja, pegaram esse símbolo e disseram que os templários simplesmente adoravam esse símbolo e que esse símbolo era a figura do demônio. O demônio são só doenças internas. Em todo o Antigo Testamento nunca aparece o demônio. No Novo Testamento 37 vezes. Por quê? Porque os judeus eram uma colônia romana e falavam a koiné, o grego comum, e então os gregos e romanos atribuíam a um daimon. Daimon significa, em grego, um deus de segunda categoria, as doenças internas. As externas nunca. Se vê a ferida, se vê... Ora, epilepsia, por fora igual que todos. O cego não, se vê o íris branco, etc. Mas um epiléptico, um louco, atribuíam a um deus. A epilepsia, por exemplo, ao daimon, ao deus Lua. Por isso chamaram depois, até Galeno, no século II, chamava lunático. E os demônios não têm nada a ver com o Antigo Testamento nunca. Então os demônios são doença interna. Ora, e o bode? Naquela mentalidade supersticiosa como os Illuminati, que confundem tudo porque não sabem nada e não são capazes de entender alguma coisa científica, então o bode, com chifres e tal, que agradaria, o identificaram com o demônio, que não tem nada a ver, são doenças internas, não? Como também a cobra, pelo jeito com que se desliza, até a cobra do paraíso, que é uma metáfora, porque eram os cultos da fertilidade. Então, o que tem que ver o demônio com o bode? A ignorância dos Illuminati e mais nada. Lúcifer está vindo. O reinado do mal seria mera questão de tempo. Os conspiradores dizem que as engrenagens do destino já estão em movimento. Existem diversas teorias sobre a vinda do anticristo. Algumas já foram por água abaixo. Algumas teorias disseram que o Saddam Hussein seria o anticristo. Algumas outras teorias dizendo que o George Bush seria o anticristo. E existem, se nós formos entrar na internet e procurar a palavra anticristo em qualquer outro buscador, virão milhares de verbetes. Na realidade, o meu pensamento, a minha convicção é que o anticristo não será nunca uma pessoa. Se o anticristo realmente existir, ele virá sob a forma de uma sociedade ou de um grupo de pessoas. Para alguns, o nazismo foi uma prova da maldade. Adolf Hitler seria um réptil em forma humana? Hitler, ele era um místico, ele era um esotérico que utilizou todo o conhecimento que ele detinha. Existem até alguns autores que dizem que ele pertencia a uma sociedade secreta chamada Sociedade de Thule, na Alemanha. E ele adotou diversos símbolos esotéricos, diversos símbolos mágicos como fonte de ganhar o poder. Alguns estudiosos, quando veem a postura de Hitler fazendo o discurso, notam nessa postura diversas gesticulações que denotam magia de controle de massas. Alguns dizem que a Sociedade de Thule, na Alemanha, ela teve uma origem no Oriente, de uma seita de religiosos, e que a origem dessa seita de religiosos era na raça ariana. Está aí o motivo de Hitler propagar a pureza da raça ariana. E alguns autores dizem que a raça ariana não era nada mais, nada menos que os reptilians, uma raça tida por alguns ufólogos como uma das raças que tem a vontade de dominar o planeta Terra. Os reptilians, eles fazem parte de 3 principais raças.
Antes disso, eu gostaria de dizer que existem dois tipos de estudiosos. Existem os ufólogos e os ufólatras. Os ufólogos são aqueles que estudam a ufologia como objeto de estudo. Os ufólatras são aqueles que adotam a ufologia como uma crença religiosa. Então, os ufólatras dizem que existe o ramo bom dos extraterrestres, que são aqueles loiros, bonitos, brancos, que vêm aqui ao planeta Terra para nos ajudar. Existe uma outra raça, que é justamente a raça dos reptilians, que são uma raça de répteis, que a intenção deles é vir aqui para o planeta Terra e dominar o planeta Terra através de miscigenação no nosso DNA. Existe também uma terceira raça, que são os cinzas. Os cinzas são aqueles extraterrestres famosos, mais conhecidos, que têm aquela cabeça em gota, e a função deles é justamente usar a humanidade como forma de estudo. Eles estão bem associados como aliados dos reptilianos. O Senhor das Trevas não viria sozinho. Seu apocalipse tem o apoio de seres extraterrestres. Alienígenas do planeta. O objetivo: escravizar a humanidade. A cobra, ele é um réptil. E os dinossauros, eles eram considerados répteis. Daí a grande suposição de que, sendo os répteis uma raça bem mais antiga que a nossa raça, seja uma raça mais evoluída. Existe um autor chamado Jean-Paul Darouet que diz que os répteis, os reptilians, estão dominando a nossa raça, não no DNA, mas espiritualmente. Não existe evidências que os reptilianos existem. Não existe. O que existe são suposições de que os reptilianos existem. É fácil afirmar bobagens sem provas. Que tem que haver planetas habitados, evidente, senão para que todo esse desperdício? Como já diziam os antigos, e se foi confirmado ao longo da história, natura nihil facit frustra. A natureza não faz nada em vão. Seria absolutamente absurdo planetas e planetas e planetas e planetas e planetas sem habitar. Mas que esses possam chegar até aqui. O planeta mais perto, ou melhor, o Sol, com seus planetas mais perto de nós, demora séculos-luz. Como é que podem viajar séculos-luz? Ora, afirmar que tal? Que provem que se trata de um alienígena e ganharão o prêmio Nobel da pesquisa. Então, mais uma vez, pura idiotice. Dão ao povo coisas que chamam a atenção e enganam o povo, se é que eles não estão enganados também. Pelo que eu entendi, os Illuminati, eles seriam os seres extraterrestres. Tem muito autor ganhando dinheiro com isso. Olha, quando você faz a pesquisa na internet, que eu fiz, é o que diz. Se você for na internet e digitar lá no site de busca a palavra Illuminati, vai aparecer aí umas 300 ordens afirmando que são as únicas Illuminati do mundo, e o interesse delas é simplesmente surrupiar o seu lindo dinheirinho. Entre todas as seitas e ordens secretas, nenhuma gera mais polêmica do que os Illuminati. Suas intenções. Ouçam o especialista. David Icke, ele é um escritor e que ele escreveu uma teoria sobre os Illuminati como sendo uma espécie de um governo secreto do planeta Terra, uma sociedade que quer controlar o mundo através da fome, através de guerras, através da educação, né, através de órgãos de imprensa sensacionalista, né, e eles pretendem então dominar o mundo através disso, através da escravidão das pessoas, seja ela feita por qualquer outro motivo, por dinheiro, né, por controle de mente. A criminalidade é uma forma de gerar o caos mundial. Né, e se vocês notarem hoje, há um grande grau de endividamento das pessoas. Se nós olharmos aqui o nosso país, nós vamos ver que as facilidades para crédito aumentaram muito. Quem sabe se isso não é uma forma de manter as pessoas presas pelo bolso. Segundo alguns escritores, eu posso até incluir o David Icke, eles dizem que a família real inglesa, ela mantém dentro do seu DNA alguns elementos
de algumas raças anteriores que vieram para o planeta Terra no intuito de dominar o planeta Terra. Eu sou doutor em teologia, doutor em psicologia, doutor em humanidades clássicas, professor universitário de parapsicologia, que é justamente para estudar essas coisas e cientificamente analisar as coisas misteriosas. Vou acreditar nesses iluminados por parafrenia ou por sem vergonhice? Que é isso? A história dos Illuminati é cheia de mistérios e segredos. A agenda de seus membros, guerras, revoluções e até Lúcifer. Os Illuminati, eles foram criados por Adam Weishaupt na Baviera no ano de 1776 e ela durou praticamente 10 anos. Ela foi até 1784, quando os príncipes eleitores da Baviera, na época que eram os governantes da Baviera, pois a Alemanha era um estado formado por diversos mini-estados, esse príncipe eleitor da Baviera faleceu e veio um outro príncipe eleitor em seu lugar, que era uma pessoa mais reacionária. E ele abominou não só os Illuminati, como a maçonaria. A maçonaria sobreviveu porque ela tinha ramificações no mundo. Mas os Illuminati sofreram uma baixa muito grande nessa época. E muitas pessoas dizem que realmente os Illuminati acabaram nessa época. Ninguém é capaz de dizer se eles realmente existem ou não. Sua arma é a descrição. Mas os sinais estão por aí. Basta querer vê-los. Um dos símbolos atribuídos aos Illuminati, que hoje os maçons pegaram emprestado, é o olho de tudo ver, que é visto na nota de $1 dos Estados Unidos, que é um olho que tudo vê em cima de uma pirâmide. Esse símbolo, alguns atribuem aos maçons e outros atribuem ser de origem dos Illuminati. Esse olho significa cuidado com o que você faz, que eu estou de olho em você. Um plano nefasto de conquista e morte. Um futuro sangrento se anuncia. O governo dos Illuminati está chegando. É o que garante os teóricos da conspiração. Isso é uma grande especulação. Diversos escritores estão ganhando muito dinheiro com isso. Diversos escritores estão ganhando muito dinheiro com isso. Não existe nenhuma evidência que eu chamaria de evidência científica para o fato. Diversos autores dizem que Bush era membro dessa sociedade, dos Illuminati. Diversos outros autores dizem que ele era um anticristo. Sinceramente, na minha opinião, nada disso acontece. O fato do anticristo, eu não acredito que seja baseado em cima de uma figura, mas em cima de uma organização. Mais uma vez, pura ignorância. Primeiro, quem são eles para acabar com a religião, doutrina sobrenatural e assinada com tantos milagres? E depois o anticristo. São João, que já há muitos séculos, né? São João, que é o primeiro que fala de anticristo, diz: já chegaram muitos anticristos. É dizer, qualquer pessoa que combate o cristianismo e a doutrina de Cristo é anticristo. Falar de que vai chegar um anticristo tudo especial é não saber onde tem a mão direita. Anticristo é todos os que perseguem a Cristo e contradizem, por exemplo, os Illuminati, que contradizem, etc. Mas não é uma coisa especial. 11 de setembro de 2001. Os atentados em solo norte-americano abalam o mundo. No ar uma dúvida. Quem está por trás daquele fatídico dia? Bom, os Illuminati, não existe muito certeza que existe alguma ligação com a Skull and Bones. A Skull and Bones, ela existe. A Skull and Bones, ela é uma fraternidade de uma universidade americana e, segundo alguns atores, dessa fraternidade saíram a maioria dos presidentes americanos. Então eles fazem uma ligação dos Illuminati com os Skull and Bones, mas não passa de mera especulação. E dizem que os presidentes americanos, o próprio George Bush, o próprio Bill Clinton, eles faziam parte de um plano para a dominação mundial. Existe uma alusão que os atentados do 11 de setembro, eles foram feitos, originados através dos Illuminati. Inclusive existem filmes, teorias, dizendo que George Bush sabia antes
que o atentado iria acontecer, e existem algumas teorias aludindo ao relacionamento de George Bush com a família de Bin Laden, que é uma família milionária. O nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos, de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, o defensor do Império Romano, o Sol, que depois que nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, que tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e portanto, é uma questão cultural, nada mais. Então nós vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes, não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Nós, esta festa, que é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente nada. O que interessa foi um homem revolucionário. Ele foi um homem revolucionário. Agora vamos lá ver o que é revolução, Manel. O que é revolução? Foi um homem revolucionário à maneira do Che Guevara, não foi. À maneira de não sei o que, não foi. Ele foi realmente... assumiu na altura, ou traço na altura, naquela altura fez, implacáveis. Ele fez atos autenticamente revolucionários. O primeiro grande ato revolucionário dele foi com a família dele. Deixou a família para trás, digamos o que dissermos lá dos irmãos, do pai, da mãe, agora dissemos isso, podemos estar aqui Mas revolucionário implacável. Agora, deixou. Pronto. E quando a mãe vem ter com ele a Cafarnaum, mais os chamados irmãos de Jesus, os parentes, vem porque ele era doido. Lá em Nazaré diziam que ele era doido, e ele era doido. Para o tempo de então ele era doido. Andava para ali a pregar o reino de Deus com homens, só com homens, o reino de Deus, a comer com os desgraçados, com os pobres, a não sei o quê, a curar aquela gente, a dar-se com toda a gente, a comer com toda a gente, portanto a fugir a tudo aquilo que era, diríamos, lei identitária dos judeus. Não se podia comer nem com este nem com aquele, não se podia sentar à mesa com o não-judeu. Ele sentava-se à mesa com não-judeus, ele andava com as mulheres, não distinguia homem e mulher. Portanto, isso é uma revolução completa. Esta foi a primeira grande revolução dele, foi deixar a própria família. Fez uma grande revolução, toda a gente sabe, aquela revolução que ele fez lá no templo, exatamente, e aqui não foi a brincar. Quer dizer, aquilo é um ato profético. Nós dizemos lá, nós, em teologia, é um ato profético, mas de vez em quando roubamos a materialidade ao ato profético. Enfim, foi um sermão que ele pregou, mexeu mais neste, mais naquele. Não, ele bateu mesmo. Agora, não há dúvida nenhuma que aqui não foi uma pequena revolução à maneira dos zelotas, porque os zelotas batiam nos inimigos que eram os romanos, os zelotas eram presos e iam de facto para a crucifixão. Quais são os grandes ensinamentos da vida de Jesus Cristo que deviam manter-se hoje em dia? Os grandes ensinamentos que se mantiveram, que se mantêm, que foram estragados, que não sei o que, etc. Foram estragados pelos homens, pelas religiões. Pelos homens, por todos nós, estragados, olha, por mim, sei lá bem, só Deus é que me julga. Os grandes ensinamentos é o amor, é a caridade, é o universalismo, é a unidade de todos nós, Mas, claro, para ele, diante da mensagem dele, ele pregou aquilo que ele chamou o reino de Deus. Mas ele nunca definiu o que é reino de Deus, nunca disse o que era reino de Deus, nunca escreveu uma palavra. A culpa é dele. Eu com ele vou ter muitas questões com ele lá no céu. Surgiu outra poderosa religião, a do Deus dos soldados, um salvador chamado Mitra. A lenda de Mitra apresenta notáveis semelhanças com a história de Jesus. Ele nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro. Dividiu uma última refeição antes de ser chamado ao paraíso. Depois ressuscitou e voltou à terra como Filho de Deus. Por volta de 200 depois de Cristo, seguidores de Mitra superaram em número os de Jesus de Nazaré. Se eu gostasse de apostas, provavelmente apostaria que o mitraísmo e não o cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano.
Essa religião era muito popular entre o exército romano, entre as legiões, e era muito popular entre os oficiais do Império Romano. Foram descobertos templos em honra a Mitra por todo o Império Romano, do centro de Londres até as montanhas da Romênia. Eles eram construídos no subsolo e seus tetos muitas vezes eram decorados para simbolizar o cosmos. Um afresco do deus dominava cada templo. Ele sempre era imaginado montando um touro, tipo um rodeio. Ele puxa o pescoço do touro para trás e depois corta a garganta dele, e esse se torna o maior ato litúrgico do culto a Mitra. A iniciação de um novo membro do mitraísmo é feita através de um ritual secreto. O iniciado é vendado e suas mãos atadas. Seus laços com o mundo são simbolicamente cortados e seus olhos simbolicamente abertos. E quando o sacerdote de Mitra oferece a ele o reino do mundo, o iniciado precisa recusar dizendo: Mitra é minha única coroa. O novo seguidor somente poderá tomar parte na refeição sacramental depois de sua iniciação. O objetivo do ritual da refeição do culto mitraico, pão e vinho, é invocar o sangue e o corpo sacrificial de Mitra e do touro sagrado que ele matou. Não fica claro o que vem primeiro: a refeição de pão e vinho de Mitra ou o ritual de pão e vinho celebrado pelos cristãos durante a missa. No ano 200 d.C., depois da difusão do mitraísmo pelo Império Romano, ambas as religiões já estavam estabelecidas há muito tempo. Pode ser que as pessoas hoje fiquem chateadas com esse tipo de comparação entre a Eucaristia Sagrada dentro do cristianismo e a refeição mitraica. Certamente, nos primeiros séculos, os cristãos devem ter ficado com raiva disso, e a única coisa que eles podiam pensar diante disso era que o demônio fez os adeptos do mitraísmo imitarem a verdade da Eucaristia, que o demônio os fez fazer isso. As religiões misteriosas são clubes exclusivos. O mitraísmo é uma seita apenas de homens, e talvez isso tenha levado ao enfraquecimento da religião. Esta pode ser a razão pela qual o cristianismo venceu. Ela oferece a poderosa proteção da Santa Mãe de Deus, uma mulher frequentemente retratada com um bebê no colo. Ela é chamada de a Rainha do Céu. É Ísis. Equinócio da primavera. Ano 200 d.C., adoradores romanos marcham em honra da Santa Mãe de Deus. Ela é uma figura religiosa popular do Império Romano. Uma deusa sagrada conhecida como a Rainha do Céu e a Estrela do Mar. Seu nome não é Maria. É Ísis. E esse culto é um significativo rival à religião de Jesus. Uma antiga deusa egípcia. Ísis era a esposa de Osíris, rei dos deuses. Ela é retratada em entalhes, em tumbas e em pergaminhos de papiro que datam do ano 2000 a.C. Quando o Egito se tornou parte do Império Romano no ano 30 a.C., a religião de Ísis começou a se espalhar. Por volta do ano 40 d.C., o imperador romano Calígula constrói um templo para Ísis em Roma. Entretanto, Ísis é venerada por seus seguidores como a Mãe Virgem. As similaridades entre Ísis no ano 200 d.C. e a Virgem Maria da Igreja Católica são incríveis. Ambas são chamadas de Rainha do Céu e de Santa Mãe de Deus. Pode ser que não gostemos de admitir, mas a iconografia mostrando Maria com Jesus no colo foi tirada diretamente do culto a Ísis no Antigo Egito, onde ela é a adorável mãe do deus Horus. No ano 312 d.C., o imperador romano Constantino lidera um exército contra um rival pelo trono. O que estava em risco? O futuro do Império Romano. Pouco antes da batalha, Constantino tem uma visão da cruz na qual uma voz lhe diz: sob esse sinal, conquiste. Constantino adota o cristianismo e derrota o inimigo. Ele começa a conquistar todas as religiões opostas e cultos rivais que ameaçam o cristianismo e o império. Todas as religiões foram reunidas em uma, porque ter uma igreja e uma só teologia significava manter o império unificado em uma época em que o império estava desmoronando.
No concílio de Niceia, em 325 d.C., Constantino solidifica a Igreja cristã e faz dela uma única hierarquia, com ele mesmo como líder. Constantino e seus bispos escolhidos a dedo irão determinar quais evangelhos são considerados sagrados e quais deverão ser proibidos. Constantino legaliza o cristianismo. O império que executou Jesus agora leva sua religião à mais extrema posição. O herdeiro de Constantino, o imperador Teodósio, torna o cristianismo mandatório. Ano 391 d.C. Teodósio proíbe todas as religiões não cristãs. Altares de Mitra, Ísis. Mas muitas das ideias e tradições dessas outras religiões foram moldadas no cristianismo. Sem dúvida, uma das razões para o sucesso do cristianismo é que essa religião foi capaz de trazer ideias de outras religiões, principalmente das religiões misteriosas dentro do cristianismo. Mais tarde, a procissão da Santa Mãe, a refeição sacrificial do pão e vinho, e até o aniversário de Mitra, no dia 25 de dezembro, foram absorvidos pela tradição cristã. Só há espaço para um dos ramos do cristianismo, uma interpretação de Jesus no mundo romano. A religião outrora proibida no império torna-se a religião abraçada pelo imperador. Os rivais de Jesus outrora tão poderosos agora estão perdidos ou esquecidos. E contra todas as expectativas, a religião do humilde carpinteiro de Jerusalém acabou crescendo e se tornando a maior religião que o mundo já conheceu. A realidade consiste em que Jesus foi a divindade solar do setor gnosticista cristão, e tal como outros deuses pagãos, era uma figura mítica. Foi sempre o poder político que procurou monopolizar a figura de Jesus para controle social. Por volta de 325 d.C., em Roma, o imperador Constantino reuniu o Concílio Ecumênico de Niceia, e foi durante esta reunião que as doutrinas políticas com motivação cristã foram estabelecidas, e assim começou uma longa história de derramamento de sangue e fraude espiritual. E nos 1600 anos que se seguiram, o Vaticano dominou politicamente com mão de ferro toda a Europa, conduzindo-a a um período de obscurantismo, onde o conhecimento era apenas um privilégio da Igreja, as Cruzadas e a Santa Inquisição. O cristianismo, bem como todas as crenças teístas, são a fraude desta era. Serviu para afastar os seres humanos do seu meio natural e da mesma maneira uns dos outros. Sustenta a submissão cega do ser humano à autoridade. Reduz a responsabilidade humana sob a premissa de que Deus controla tudo e que, por sua vez, os crimes mais terríveis podem ser justificados em nome da perseguição divina. E o mais importante, dá o poder àqueles que sabem a verdade e usam o mito para manipular e controlar sociedades. O mito religioso é o mais poderoso dispositivo já criado e serve como base psicológica para que outros mitos floresçam ou justifiquem. A Bíblia não é nada mais do que um híbrido literário astro-teológico, tal como todos os mitos religiosos que os antecederam. De fato, o aspecto da transferência de atributos de umas personagens para as outras é facilmente reconhecida no próprio livro em si. No Antigo Testamento há a história de José. José era um protótipo de Jesus. José nasceu de um milagre. Jesus nasceu de um milagre. José tinha 12 irmãos, Jesus tinha 12 discípulos. José foi vendido por 20 pratas, Jesus foi vendido por 30 pratas. Irmão Judá sugere a venda de José. O discípulo Judas sugere a venda de Jesus. José começa os seus trabalhos aos 30, Jesus começa aos 30 também. Os paralelismos continuam. Além disso, haverá algum registro não bíblico da existência de mais alguém chamado Jesus, filho de Maria,
que viajou com 12 seguidores e curou pessoas? Existiram muitos historiadores que viveram no Mediterrâneo durante esse mesmo período e até mesmo após a presumível morte de Jesus. Quantos desses historiadores fizeram relatos sobre a sua figura? Nenhum. Porém, para sermos justos, não significa que os defensores da existência de Jesus nunca tenham reclamado o contrário. São particularmente 4 referidos como pioneiros sobre a teoria da existência de Jesus: Plínio o Jovem, Suetônio e Tácito. Cada uma das suas máximas consiste apenas em algumas frases em que, na melhor das hipóteses, se refere a Christus ou Cristo, e que na realidade não é um nome, mas sim uma titulação. A quarta fonte é Joséfo, cujos documentos ficou provado terem sido falsificados séculos atrás e, para infortúnio da humanidade, por muitos ainda visto como verdadeiros. Poderá alguém ter se aproveitado das ideias renascer dos mortos, a ascensão ao reino dos céus e a prática de milagres e que a partir daí tenha começado a surgir nos registros históricos? Não, porque uma vez pesadas as evidências, há grandes probabilidades da figura conhecida como Jesus nunca sequer ter existido. Por exemplo, inscrito há 3.500 anos atrás, nas paredes do templo de Luxor, no Egito, estão imagens da Anunciação, da Imaculada Concepção, do nascimento e da adoração a Horus. As imagens começam com o anúncio à Virgem Ísis de que ela irá gerar Horus, que Nefe, o Espírito Santo, irá engravidar a Virgem, e depois o parto e a adoração. E que é não mais do que o milagre da concepção de Jesus. Na verdade, as semelhanças entre Horus e Jesus são flagrantes. Teoplágio continua.
história de Noé e da sua arca é tirada diretamente das tradições. O conceito de dilúvio é presente em todas as antigas civilizações, em mais de 200 diferentes citações em diferentes períodos e tempos. Contudo, não será preciso ir muito além da fonte pré-cristã para encontrar a epopeia de Gilgamesh, escrita em 2600 a.C. Esta história fala sobre grandes inundações ordenadas por Deus, uma arca com animais salvos e até mesmo o libertário retornar da pomba entram em concordância com a história bíblica, entre muitas outras semelhanças. E depois há a história plagiada de Moisés. Sobre o nascimento de Moisés, disse que ele foi colocado numa cesta de cana e lançado ao rio para evitar um infanticídio. Ele foi mais tarde salvo pela filha de um rei e criado por ela como um príncipe. Esta história do bebê numa cesta foi retirada do mito de Sargão de Acade por volta de 2250 a.C. Depois de nascer, Sargão foi posto numa cesta de rede para evitar o infanticídio e lançado ao rio. Foi depois salvo e criado por Aqui, uma esposa da realeza Acádia. Além disso, Moisés é conhecido como legislador, portador dos 10 mandamentos e da lei mosaica. Contudo, a ideia de a lei ser passada de um deus para um profeta numa montanha é também antiga. Moisés é somente um legislador numa longa linha de legisladores na história mitológica. Na Índia, Manou foi o grande legislador. Na ilha de Creta, Minos ascendeu ao monte Ida, onde Zeus lhe deu as leis sagradas. Enquanto que no Egito, Moisés tinha nas suas pedras tudo o que Deus lhe disse. E no que diz respeito a estes 10 mandamentos, foram retiradas a papel químico do feitiço 125 do Livro dos Mortos do Antigo Egito. O que é que o Livro dos Mortos dizia? Eu nunca roubei, tornou-se tu nunca roubarás. Eu nunca matei, tornou-se nunca matarás. Eu nunca menti, tornou-se nunca levantarás falsos testemunhos. E por aí adiante. A religião egípcia é, no fundo, a base fundamental para a teologia judaico-cristã. Batismo, vida após a morte, julgamento final, imaculada concepção, ressurreição, crucificação, a arca da aliança, circuncisão, salvadores, comunhão sagrada, dilúvio, Páscoa, Natal, a passagem e muitas outras coisas e atributos são ideias egípcias, nascidas muito antes do cristianismo ou judaísmo. Justin Martyr, um dos primeiros historiadores e defensores cristãos, escreveu: quando nós, cristãos, dizemos que Jesus Cristo, nosso Mestre, foi produzido sem união sexual, morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, nós não propomos nada de muito diferente do que aqueles que propõem e acreditam tal como nós, nos filhos de Júpiter. Numa escrita diferente, Justin Martyr diz: ele nasceu de uma virgem. Aceite isso em comum com o que você acredita dos Perseus. É óbvio que Justin e outros cristãos cedo souberam como o cristianismo era semelhante a outras religiões pagãs. Contudo, Justin tinha uma solução. Para além de tudo o que sabemos, o diabo era em quem mandava. O diabo teve a ambição de chegar primeiro que o Cristo e criou essas características para o mundo pagão.
Havia Pan, parte humano, parte bode. Era reconhecido como o Deus dos pastores. Na versão de Homero da criação dos humanos, o Deus Prometeu forma o primeiro homem do barro e assopra a vida nele. Em Hesíodo, Zeus criou progressivas raças de homens: ouro, prata, bronze e ferro. Parece que cada raça simboliza diferentes aspectos da condição humana. A primeira raça de homens era feita de ouro, suas vidas eram tranquilas, suas colheitas abundantes. Eles literalmente festejavam com os deuses. Porém, uma nova subcultura se enraizava na península, hoje chamada de Itália. Desses povos, o mais bem-sucedido foi o romano, que compartilhou muito de sua cultura com seus primos indo-europeus. Eles adoravam um poderoso deus da tempestade. Na língua indo-europeia original, o nome do deus da tempestade era Diaos. Em grego, pronunciava-se Zeus. E em latim, Io. Ao nome Io, os romanos adicionaram sua palavra para pai, pater, chegando assim ao nome do seu deus da tempestade, Júpiter, ou como o chamamos hoje, Júpiter. Nos primeiros anos, um período que durou de 500 a 50 a.C., a República Romana defendeu e expandiu seus territórios. As semelhanças culturais entre os gregos e os romanos aumentaram quando os romanos conquistaram a Grécia em 146 a.C. Eles drenaram a Grécia de toda a sua arte, poesia e pensadores, adaptando-os o máximo possível à língua latina e a seu estilo itálico. Muitas vezes, eles tomaram emprestados deuses e deusas até na aparência. No caso de Apolo, por exemplo, pegaram o nome também. Em outros casos, eles misturaram esses deuses e deusas com divindades itálicas locais. Os romanos acharam equivalentes locais para os 12 deuses gregos olímpicos. Por exemplo, o deus romano Netuno era equivalente a Poseidon, deus do mar. Mercúrio era associado a Hermes, o deus grego que levava almas mortas para Hades. Vênus era equivalente à grega Afrodite, deusa do amor. O Império Romano era uma mistura de religiões. Seu imenso tamanho explicava a variedade de influências. Muitos cultos e religiões foram assimilados nesta colcha de retalhos. Os egípcios ainda se pareciam muito com seus ancestrais, que durante milênios adoraram seus faraós como deuses. O culto em Roma agora se voltaria ao pai de Augusto, Júlio César. O culto ao imperador difundiu-se pelo Império Romano em poucas décadas. Mas um grupo de adoradores se destacou quando se recusou a seguir essa prática. Era um grupo de judeus palestinos que acreditava num Salvador a quem chamavam Cristo. Agora todos já ouvimos falar sobre o fim do mundo. Vamos dizer que aproximadamente 100 milhões de brasileiros acreditam que o fim do mundo está próximo. Além disso, o personagem de Jesus, literalmente e astrologicamente um híbrido, só demonstra o quão plágio do deus Sol Horus do Egito Jesus é.